Salve, pessoal! Temos uma noite aqui muito especial, na quinta episódio do Pode Se Abrir. Estamos recebendo aqui uma presença ilustre do meu grande amigo, Adriano Miller, meu ex-parceiro de pádel. Isso aí. Né? Um profissional excepcional. Adriano, primeiro a gente quer te conhecer um pouquinho. Então, gostaríamos que tu falasse um pouquinho da tua parte pessoal mesmo, da tua trajetória de vida. Depois a gente vai entrar um pouquinho na parte técnica, que o pessoal tá bem curioso por esse assunto de hoje. A gente sabe que são mais de 20 anos, né, doutor? Então, a gente quer conhecer um pouco mais aí. Bastante, né? Bastante história. Então, meu nome é Adriano Miller, né? Eu já passei dos 50 anos e nasci em Cachoeira do Sul. Então, vivi lá até os meus 16 para 17 anos. Meu pai é militar, minha mãe é professora, né? Meus irmãos também são de lá. Fui estudar na Universidade Federal de Santa Maria. Tive a sorte de conseguir passar direto na época no vestibular. Depois, e sempre quis ser, eu entrei na faculdade para ser cirurgião cardíaco. Aí nos primeiros momentos da faculdade, né, eu vi que eu mal conseguia amarrar o sapato, então é impossível ser cirurgião. Aí pensei, vou ser cardiologista então. E fiz trabalhos em cardiologia toda a faculdade. Fiz medicina interna, foi a primeira residência que eu fiz para ser cardiologista, até que passei na pneumologia e o chefe da época me viu trabalhando e falou, tu tem que fazer pneumo, tem que fazer pneumo. Fiz prova, passei em primeiro e entrei. E assim foi. Hoje eu não me vejo de outra forma, né? E aí, naquela época, fim do 99, eu pedi as férias no fim do ano e viemos pra cá. Viemos pra casa da avó da minha esposa. A gente sempre teve ligações aqui com a região. A minha avó paterna morou em Garibaldi uma boa parte da vida. A minha mãe morou em Garibaldi uma boa parte da infância e adolescência, até adulta jovem. E nas férias nós vimos para passear por aqui sempre. E a minha esposa, que eu conheci em Santa Maria, também era daqui, nascida aqui. Ela fazia faculdade lá? Sim, ela estava lá. E aí nos encontramos por acaso no calçadão, passei por ela, tentei descobrir o telefone, peguei e nunca mais larguei. É isso aí. E ela é um amor. Sim. Adoro ela. E daí, devido às questões de saúde, a gente descobriu que ia ter, nós tínhamos que ter a nossa filha logo, né? E aí a gente adiantou a gravidez para período da residência. Então a gente chegou aqui, né, no final do 99, com uma criança de 7 meses. Não tinha emprego na cidade na época, né? É muito diferente de hoje, né? O cara se forma, começa a trabalhar nos hospitais. Lá não tinha. Tinha um plantão no pronto-socorro do SUS, tinha um plantão no Taquini, um na UTI, e era isso, né? Não tinha empregos. Mas consegui começar a trabalhar como clínico na Secretaria de Saúde, depois como pneumologista. A minha esposa no banco, no Unibanco. E fomos morar na casa, então, da avó dela. Ficamos ali um tempo. E aí começamos toda a trajetória. Uns 2, 3 anos, assim, bem difíceis, realmente, né? Ganhou do que dava, né, no caso, né? Sem plano de saúde, sem nada, né? Assim. Se as pessoas acham que, é médico, ganha uma fortuna. Né? Então foi um período muito seco, né? Muito pouco trabalho. Eu me lembro do primeiro ano de atendimento, eu acho que eu atendi 40 pessoas no consultório, talvez. Eu tendo isso no dia hoje, né? Até tu ficar conhecido. Noturno também, né? Agora. Exato. Né? E outra, né? A pneumologia em si era uma especialidade que não chamava a atenção das pessoas antigamente. Hoje em dia, todo mundo sabe que o pulmão é um órgão importante, que tu tem que fazer teu controle, né? O Covid ajudou bastante a realçar isto, né? As doenças alérgicas
causar um comprometimento respiratório, então a gente vem ficando cada vez mais alérgico, então tudo isso vem trazendo à tona, né, a nossa especialidade. E nisso, né, então já faz 24 anos, né, entre chefe de emergência durante 10 anos, UTI, coordenador de serviço de tuberculose, na Todeschini eu tenho uma parceria, eu vou lá há 22 anos. Todos os dias de manhã cedinho. Inclusive na pandemia. E recentemente foste reconhecido por todo esse teu trabalho, né, Adriano? Fala pra nós, semana passada, da tua emoção ao receber uma homenagem na Câmara Municipal. Nossa, quando a gente recebeu o convite, foi extremamente emocionante, né? A gente não esperava isso, a gente não busca isso. A gente sempre disse, né, que eu e meus colegas, eu e o Press que recebemos a medalha, a gente não subiu valores a gente não cobrou a mais, a gente não subiu o preço. A consulta começou de um preço, terminou a pandemia do mesmo preço. Diferente de muitos outros locais, né, que Aproveitar. 1.000 e tanto, uma Sim. videoconsulta, sabe? Nunca aconteceu isso, né? E a Câmara aprovou por unanimidade, né, uma medalha de mérito Guardiões da Saúde, homenageando o nosso tempo de atendimento, 24 anos, e principalmente durante o período do Covid. E o que eu sinto disso tudo? A gente foi um representante disso tudo, né? Lá durante o evento eu falei, eu vi tanta gente trabalhar tanto, né? Tanto enfermeiro, a gente sabe da luta da enfermagem, né? Pela valorização do salário e tudo mais. E vi aquelas meninas se abraçarem nos pacientes, né? Trabalhar em cima mesmo, correr risco mesmo, voltar para casa, né? Fisioterapia, higienização, as direções técnicas, a prefeitura, o prefeito, secretário de saúde na época, a direção técnica do hospital. Bento Gonçalves foi abençoada, vamos dizer assim, né, por uma característica de organização que pouquíssimas cidades, né, tiveram. Então, é claro que a gente perdeu pessoas, eu perdi familiares, mas aqui não teve nenhum paciente nosso, por exemplo, que ficou por falta de leito ou falta de medicamento, vamos dizer assim. Ótimo. Então, a cidade sempre conseguiu cumprir. A gente teve medo, teve momentos, assim, de um dia específico, assim, que tu pensa, meu Deus, hoje é o dia que vai ser igual da Itália, por exemplo. E não acontecia. Nossa, a gente via na TV, era um terrorismo, né? A gente não sabia o que pensar, porque era muita informação, ninguém sabia exatamente, né? Então, bombardeio de informações terríveis, assim, a gente não sabia. Não, e não importava se tu tinha condições, tu tinha planos, não tinha planos, não tinha, né? Claro, os planos de saúde tentavam ajudar ao máximo os seus, mas se tu fosse querer particular, por exemplo, tu não conseguia vaga nos locais. Sim, não era uma questão, né, não de era ter uma ou questão não de dinheiro. Então, como eu disse, então a gente se sente um representante deles, né? Todos eles que trabalharam, né? A emoção dentro de tudo isso está em poder reunir família, amigos. Eu levei colegas que trabalharam muito naquele período lá também, para que eu pudesse citar o nome deles, né? Família, pai, mãe, veio familiares de São Paulo. Nossa! Né? Então, foi emocionante poder reunir. Isso te dá uma afirmação, isso não aumenta o ego. Na nossa área, te dá uma afirmação dizendo, ok, né? Isso transforma a gente num compromisso. Que tempo que eu tiver de trabalho ainda, de tentar continuar melhorando, tendo pelo menos o mesmo grau de responsabilidade, vamos dizer assim, sobre o que a gente faz. Mas deve dar aquela sensação, né, Adriana? Fiz tudo certo. Tipo, venci a luta também, né? Junto, porque o Covid, ele transformou as pessoas em
todos os sentidos, né? E eu acho que profissionalmente também foi um desafio muito grande, né? O maior Que medo, né, de ir atender, voltar pra casa e passar pra minha filha, minha esposa. Sim. E Claro. no começo é aquele medo que tu tem assim, meu Deus, e se eu passar e elas morrerem aqui? Sim, vocês deviam ter. Entendeu? tava em Eu vou contato. ser Diariamente, eu vou ser né, o isso. vetor. Tava na linha né? de frente, né? Tava na linha de frente todos os Exato, dias. aí. então tu tem aquele medo no começo, onde se sabe muito pouco, e a gente tá cada vez aprendendo mais, a gente tá vendo coisas do Covid agora que estão acontecendo. Então a gente tinha aquele medo de chegar, né, limpar os sapatos, limpar os pés, entrar direto na área de serviço, lavar todas as roupas, todos os dias, praticamente a mesma, se vestir com Todo mundo com aquelas passando. proteções, né, usava máscara, touca, luva, macacão fechado, não tinha uma parte do corpo exposto. Depois a gente foi aprendendo, foi reduzindo, Sim. né? E a gente foi sabendo lidar Aquilo um pouco assustava mais. também, né? Aquelas Assustava. pessoas, o Joás depois ele vai falar da experiência dele, mas devia assustar aquelas pessoas entrando assim, né? Completamente. Tapado. É. né? E o mais triste foi que muitos momentos o risco era tu perder a humanização do atendimento, né? O paciente entrava no hospital e nunca mais via a família. É muito difícil saber lidar com isso. As pessoas que perderam seus entes queridos, assim, imagina. Talvez não tenham conseguido resolver isso até hoje. Eu ia te dentro de cada perguntar, enquanto médico, né? Porque cara, tu me atendeu na ocasião e tu foi muito humano, né? Eu acho que era um dos diferenciais, é um dos teus diferenciais, mas como tu organizava na tua cabeça a informação de perder pacientes? Porque tu perdeu pacientes durante o processo, Exato. né? E como que não sei, porque tu te desmotiva, né? Tu tá engajado, eu acho, com todo mundo que tá lá, né? Como é que tu lidou com isso contigo mesmo, assim? Emocionalmente. Emocionalmente, exato. Ou tu cria essa casca, pode ser também. Não, eu chorei muitos dias, muitas noites. Minha mulher chegava e eu abria o computador meio pro final da noite, depois que chegava do consultório, para poder ter acesso remoto ao hospital, ver os meus pacientes, ver como é que estavam. Aí daqui a pouco eu via que um tinha ido pra UTI, o outro tinha ido pra UTI. E aquilo ia te martelando. Tu olhava a prescrição, olhava de novo, tava com tudo, tinha tudo. Antibiótico, que não agia, é um vírus. Uhum. Né? Corticoide, anticoagulante, anti isso, anti aquilo, proteção, fisioterapia, oxigênio. E tu começava a entrar em desespero. Eu falei, e tu vai procurar, cadê a medicina nisso? E só piorava, né? Né? Dia a dia. Parecia que as coisas corriam pelas mãos. Então teve vários momentos assim que eu chorei no hospital, que eu chorei em casa, né, de uma sensação de quando que isso vai passar, onde é que nós vamos ter uma luz do que vai acontecer. E aí apareceu os estudos de plasma ali em Caxias. Eu tive a Exato. aplicação A gente na foi época. o primeiro a usar, eu acho. Depois veio tocilizumab. Também, a gente foi um dos primeiros a usar aqui na região. Depois veio o Remdesivir, a gente também usou. Depois veio o Paxlovid, a gente também usou. Então é essa ânsia de tentar trazer para os nossos pacientes aquilo que descobrimos isso. Sim. Vamos trazer. Todo dia uma esperança. Porque a gente sabia o que a gente estava fazendo no mundo todo. Era pouco. Uhum. Então tu tinha que tentar fazer algo diferente. Né? E esse algo diferente foi o conjunto, né, de cuidados que eu acho que a cidade conseguiu fazer aqui, né? Então, mas a tristeza era geral, né? E ao mesmo tempo a gente se aproximou muito da família, dos pacientes, mesmo distante, né? Porque a família não podia entrar no hospital, então a gente ligava para os familiares dos pacientes mais graves. Uhum. Os do quarto, eles mesmos ligavam, faziam um vídeo, então Sim. mantinha aquele contato, mas o paciente de UTI, Sim, não a poderia ligação estar. era por vídeo, acho que isso foi talvez a coisa que mais machucou e marcou, foi o distanciamento, de tu deixar um familiar teu no hospital, né, e tu não poder ver, e Uhum. não ter a certeza de que momento isso
qual vai ser o destino dele, né? Sim, ele vai sair, eu vou ver de novo, né? Eu acho que esse é o... Até se viesse a óbito, né? Não podia ver, Exato. não podia... Imagina. né? Assim, quantas pessoas perderam nem caixão fechado, né? Era a cerimônia. Caixão fechado, de- lacrado, né? Lacrado, é. Pá. Então, eu espero que a gente não... Eu espero que tudo isso tenha acontecido, né? A gente sempre, todos nós esperamos, né? Que a gente aprenda a dar valor, né? Ao contato humano, de estar perto, de poder conversar, de estar aqui que nem a gente. Não precisar fazer isso aqui por vídeo, Sim. É, né? né? O vídeo é ótimo, né? Nos faz a gente ter contato com pessoas distantes. Mas não pode fazer a gente perder o contato de pessoas próximas, né? Falando nisso, Adriano, esperamos que não volte, né? É mais ou menos isso que eu quis dizer. Hoje, se o vírus voltasse, nós estaríamos preparados para isso? Nós já temos condições hoje de lidar de uma forma melhor do que foi lidada até então? Eu até li uma reportagem, desculpa interromper a pergunta, que tinha já na Europa uma nova mutação semana passada, que era mais agressiva. Isso já vem acontecendo, né, há mais Isso. tempo. Ele sempre vai ter mutação, né? Biologicamente falando, o vírus, a evolução de qualquer vírus, né? Ele tende a ser mais abrandado, mais amenizado, porque se ele começar sempre a matar o hospedeiro, ele mesmo se leva à extinção. Então a tendência de um vírus sempre é ficar mais brando para que ele possa se espalhar mais e manter a sua própria existência. Tipo o vírus do Ebola, por exemplo, pegava o indivíduo, morte em poucos dias, ele acabou ficando onde aconteceu, ele se extinguia. A cultura nossa do brasileiro é muito... Nós somos mais do toque, do contato visual, né? Então, para nós termos uma ideia, desde 2009, quando teve a primeira grande crise, a primeira epidemia de influenza, de gripe A, a gente não trouxe a gente dava palestra nas escolas, higienização das mãos, lavar as mãos, não espirrar nos outros, não tossir, né? Foi a primeira vez que houve as barracas fora do hospital, 2009. 2009. Eu não lembro Eu também disso, não gente. consigo lembrar. Eu acho que não foi tão, né, expressivo. Pode ter mim, sido. Foi marcante porque eu era chefe de emergência na época, né? Tava no meio, Então, né? ali, né? Mas não era divulgado, doutor? Não tinha esse peso todo, né? E outra, né? O vírus veio pelo sul, veio pela Argentina, o Rio Grande do Sul foi um dos primeiros, então não tinha tanta mídia em relação a isso. Não tinha redes sociais, né? Eram outras épocas, né? Então, Mas chegou a ser uma pandemia grave? Foi sim. Né? Só que o vírus do influenza, ele se modifica, né? E ele já foi um vírus que matou muito em séculos passados também, né? Ele some e volta, some e vai. Este ano ele foi bastante presente, não causou muita mortalidade, mas causou bastante morbidade. Mas ficou Internou como muita gente. coadjuvante ali, no caso, Exato. como tinha Covid. Exatamente. Então, diferente das nações que... O Japão, por exemplo, toda vez que alguém está um pouquinho resfriado, usa máscara. O nosso É cultural. cultural, a gente é um pouco mais permissivo, né? Então, o ideal seria que cada pessoa que tivesse sintomas respiratórios se protegesse. E protegesse os outros, né? Usasse máscara, proteção e tudo mais, circulasse menos. É difícil tu implantar isso numa sociedade, né? Porque isso, de repente, parte de uma cultura pré-existente. Então Mas eu acredito que a gente sabe muito mais do que antigamente, tanto como população quanto como médicos, né? E até tu comentou de 2009, né? Vocês, enfim, tu é pneumologista, tu estudou muito sobre isso. Vocês estavam preparados, digamos assim, para um Covid, porque tu teve em 2009 essa pandemia, né? Eu sei, a gente não conhecia o vírus e tal, mas como é que como é que é a preparação disso? Como é que vocês... O influenza, a gripe A, já tinha medicamento, que era o Celtamivir, que era o Tamiflu. Tá, eu também falou. Mas não era um remédio que tinha em ampla escala de compras, era só distribuído pelo governo, então... Acho que ele era vendido e depois ficou só pelo governo devido à pandemia.
Depois eu vou complementar, porque, enfim, eu não cheguei no ponto, Então, mas é isso. por acaso, ele é um vírus que tem um remédio se tomar no tempo certo. Tá. Tipo, o ideal que seja até 48 horas, por exemplo, ele tem um bom efeito. Depois disso, o efeito é muito curto. O Covid chegou sem isso. A gente veio vendo, né, ele chegando, e gente morrendo e sem remédio. Eu pergunto isso porque a orientação inicial era, cara, vai pra casa e espera. Então, eu achava isso, eu sou um leigo pra caramba, mas eu achava isso um absurdo, Uhum. né? Eu dizia, cara, como é que tu vai mandar o cara pra casa e esperar, o negócio vai agravar com ele sentado no sofá? Ah, tu não vai ter sintomas respiratórios porque tu tá sentado no sofá, né? Tu percebe que tu não consegue respirar quando tu caminha, quando tu faz um esforço físico, Exato. né? Então, não teve nenhum tipo de preparação. Na verdade, se tu se colocar em posição de governo, né, é muito difícil tu dar outra orientação. Porque uma coisa é eu ser o teu médico. Uhum. Outra coisa é eu ser um presidente, um governador, um prefeito. É dizer, ó, todos vocês têm que consultar o tempo todo. Não existe como. Sim, você vai dar um É um colapso, colapso rápido, né? Sim. Então, não é o correto, vamos dizer assim, do ponto de vista individual, mas era o que os governos Tinham pra conter o... tinham para conter a orientação. Sim. E até uma lógica, né? Uma lógica de não contaminar outras pessoas, né? Sim. Enfim. Isso dá pano para manga, para discussão Sim. múltiplas, de vários lados, né? Mas tentando me colocar na posição, né? Sim. Eu pro meu paciente, né? Não, vem aqui agora. Eu vou te internar agora. Se tu ficar ruim, tu vai ficar ruim dentro do hospital. Sim, aquela questão da prescrição de antibióticos, de outros remédios que ajudavam, né? Teoricamente. Sim, a gente tentava fazer o quê? Né? Reduzir tua taxa inflamatória e evitar infecções bacterianas concomitantes. Que tu pudesse ter acesso ao oxigênio, fisioterapia, enfim. Né? Mas se colocar em posição de governo é um pouco complicado. Vamos dizer assim. É que nem tu ter 10 filhos e um prato. Sim. Né? Então, a gente que trabalha tem a sorte de ter uma cidade como a nossa, com uma condição econômica que tem a nossa cidade, com tudo que a gente teve à disposição, que foi fornecido pela prefeitura, pelo hospital e por tudo mais, é mais fácil falar Sim. de que, não, Sim. vamos monitorar aqui, vamos fazer isso, telemedicina, telecuidado, né, ligação, vamos se falar, vamos ver o que vai acontecer. Né, eu fico imaginando como é que é em regiões precárias, né? Mais precárias, deve ter sido complicado. Mas como orientação, ok, ficar em casa, mas no teu entendimento, isso foi eficaz? A contenção das pessoas, né? Porque a gente tinha muita orientação, divergências de governo, né? Isso, Um presidente fica em casa, o outro não. Saiam, porque em casa... Enfim, tinham várias teorias, né? Sinceramente, eu não sabia. Eu acho que ninguém sabe. Se eu ficar em casa, realmente é eficaz. Eu acho que, sinceramente... Porque, infelizmente, nós tivemos brigas ideológicas dentro da medicina que não ajudaram, né? Ou em prol da vacina, né, radical, contra a vacina radical, e eram pessoas expoentes da ciência dos dois lados. Então bastava escolher um que ele te convencia. Né? Isso foi muito ruim para nossa sociedade médica. Eu sempre dizia para os pacientes, doutor, o senhor é a favor ou é contra? Não, calma. Vamos ver tu especificamente. Uma complexa, né? Vamos ver tu especificamente. Vamos cuidar do teu caso. Né? Vamos ver qual é o melhor para ti. Né? Esse pessoal está defendendo saúde pública, a sociedade. Vamos ver o teu caso. E, doutor, no caso do Covid, né? A questão da temperatura, né? Mais frio, mais calor, úmido, não úmido. Tem existe um padrão, né? Para vírus, mas teve... Porque foi engraçado que em alguns momentos eram períodos de frio e não tinha tanta contaminação. Um dos piores momentos do Covid foi em fevereiro de 2021, que era calor, né?
Um surto novo foi em dezembro de 2021, calor Novamente, também. é. Então ele não respeitou Isso, ciclo nenhum. Não teve um... Julho foi um mês calmo, julho de 2021. De fevereiro a maio foi um mês caótico. Né? Então, até o pessoal brincava, né? Dizia, só pode ser manipulado porque... Sim, Mas Porque tem questão das o férias vírus- também, né? De O vírus, período. o vírus não respeita ciclo nenhum, Não. como influenza, por exemplo. Tava a né? bandeira amarela, daqui a pouco via pra preta, Exato. né? Não tinha um... Não se tinha um Exato. padrão, né? Eu acho que as influências da nossa ter ficado em casa, nós vamos sentir por muito tempo, porque a gente mudou toda a configuração da nossa exposição, né, ao meio ambiente e tudo mais. Sim. Talvez, né, tudo é talvez. Sim. Isso tudo que a gente está passando agora, né, as pessoas adoecendo muito do influenza, tossindo horrores, talvez tenha a ver com o período que a gente parou durante 2 anos de se expor e não criar uma imunidade recorrente que a gente cria todo ano. Uhum. Né? Talvez a gente só vai poder responder isso aí daqui a um bom tempo. Sim, resumo, a gente não tem O que a gente não resposta. pode é fechar a cabeça para isso, né? Uhum. A gente tem que parar, pensar, observar o que está acontecendo, né? Para a gente poder ter uma leitura futura depois do que está tentando nos ensinar. Sim. Sim, ainda Né? teoricamente é cedo, né? Ainda é cedo. Sim. Porque, enfim, é uma pergunta que eu queria te fazer com relação às vacinas, né? Porque a gente escuta um monte de relato no Instagram e tal, que eu tomei a vacina, tive problema cardíaco. Existe hoje algum estudo, algo comprovado, tu que tá nesse meio, doutor, todo dia, tipo a Pfizer é uma vacina que, enfim, deu efeitos colaterais, O que a gente sabe, as vacinas fizeram a gente estar vivendo num mundo normal novamente. Isso é um ponto. assim, elas foram positivas. Foram positivas nesse aspecto. Do ponto de vista global, foram extremamente positivas. Sem elas, a gente não estaria sentado sem Resumido. proteção aqui. Sim. Efeitos colaterais? Claro que sim. Né? Então, praticamente todas, cada uma com seu tipo de risco. Né? Então, mas vamos colocar tudo numa questão de pesos, né? Tem vacinas que a gente faz, tipo febre amarela. É uma vacina extremamente patogênica, ela causa problemas realmente. E todo mundo faz para viajar. Pois é, né? Né? E não se fala E sobre ninguém isso. fala, né? Não se fala sobre isso. Né? Ninguém digo, tal vacina, tu vai ficar com febrão durante 2, 3 dias, né? Tudo mais, pra tu poder ir pra Disney. Não tem problema. Uhum. Pau e vão pra Disney. Exato. Né? Mas é isso que eu digo, nós tivemos um grande malefício que foi a divisão, uma divisão de torcidas, vamos dizer assim, pró e contra a vacina, que isso estragou muito a nossa real avaliação sobre ela. Uhum. Então as vacinas foram benéficas. A gente vai continuar fazendo? Não sabemos. Uma coisa foi, estancamos uma pandemia. Outra coisa é, se nós vamos continuar fazendo agora com prevenção. Sim. Isso tem que se realmente discutir como sociedade médica, como ciência e tudo mais. Né? Se elas têm riscos, sim, tem as questões das vasculopatias, né? Risco de tromboses. A questão de reduzir Miocardite também. miocardites, isso, né? Inflamações de músculo miocárdico. E questão de redução de algum tipo de imunidade específica, que isso está se estudando um pouco também. Né? Mas tempo ao tempo. Uhum. Mas, Né? Adriano, a questão da vacina é que sempre se tiveram muitos estudos em cima das vacinas. Uhum. E as vacinas do Covid não teve um tempo hábil para isso. Foi pouquíssimo. Exato. Então, na verdade, nós somos cobaias. Né? Então, ainda não se sabe a longo prazo quanto malefício ou benefício, enfim, nós vamos ter em razão disso, né? Exato. Tanto que as próprias empresas, as fabricantes, elas se eximem de qualquer... Era o que estava no Problema, contrato. né? Por isso que no Brasil, naquela época, o presidente demorou tanto para Exato, fechar o contrato. exato, porque... Porque o laboratório exigia que todo efeito colateral fosse pago pelo governo Uhum, e não pela empresa. uhum. Né? E aí tinha os prós e contras. Prós-presidente, contra-presidente, que Sim. fizeram tudo isso ficar... E ainda assim nós Maximizado somos de um um dos lado e primeiros minimizado- a imunizar, né? Fomos. Nós fomos um dos primeiros. Um dos primeiros países do mundo a comprar foi o Brasil, comprou da Uhum. AstraZeneca. Mas aí atrasou. Uhum.
Né? A AstraZeneca atrasou, acho que foi, se eu não me engano, foram 100 milhões de doses a primeira compra. Mas mesmo assim, em janeiro, eu acho, né? Daquele ano a gente... Foi muito rápido, né? Em janeiro a gente já começou a usar. Janeiro, Isso, né? a gente foi vacinado pela Coronavac, Isso. 2021, né? 2021. Eu ainda acho que a China já tinha isso aí pronto, cara. Eu tenho aquela teoria, sabe? Depois eu vou te perguntar, doutor, sem te comprometer, tá? Não. A gente vai falar Eu sobre. acho que existem laboratórios de virologia, a gente sabe que eles existem, né? Eu, pessoalmente, dentro da minha humildade como um conhecedor zero de ciência, de pesquisa virológica, ninguém me convence que um bichinho em cima do outro vai transformar vírus. A do morcego pro... Né? Não consigo, eu pessoalmente não consigo aceitar, né? Eu posso ficar 2 horas assistindo uma aula de alguém me convencendo que eu não consigo aceitar isso, né? Então, existem muitos lados positivos em se estudar e manipular nossos remédios da pressão alta vem do veneno da cobra, né? A gente tem várias coisas que a gente utiliza de venenos e germes perigosos. Então, existem estudos para isso, né? Agora, como que isso escapou? Pois é, né? Isso tá nas mídias, né? Ou foi usado negativamente, né? Não, e é só olhar Foi os números usado da China, né? propositalmente. Se tu olhar a quantidade de mortes na China por Covid, ela é ridícula. Exato. Perto de todo o resto do mundo. Qualquer paizinho do mundo morreu mais gente que na China. Não, exatamente. Né? Então, E óbvio que os números foram maquiados, né? E eu li hoje que muitas armas biológicas estão por vir. Sempre existiram, né? Agente É. laranja, né? Desde as primeiras guerras, né? A guerra biológica. Se eu não me engano, desde a época as 7 pragas, né? Já eram armas biológicas, né? É verdade. Pegando, voltando para o assunto aí, uma dúvida que deve ter ficado para bastante gente. Por exemplo, o Jason falou, conversando aqui, que teve, enfim, gravidades por causa do vírus, né? E, enfim, N pessoas que tu olhava saudável, não tinha um problema de diabetes, depressão, cardiovascular, e sofriam um impacto muito grande da doença. E pessoas que a gente falava, né? Pois se pegou, vai morrer. Uhum. E não acontecia. Então, como tu vê isso, doutor? Esse foi o maior dilema que a gente falta teve de até padrão. agora, né? Dilema, A falta de padrão. Né? Antigamente, o primeiro Covid chegou e pegava bastante obesos, hipertensos, diabéticos. Eu tava suave. Ixi, digo, nunca vou pegar. Eu jogava vai dar bola, nada, né? virar. Até eu me lembro, eu e o Prestes conversando, a gente nunca teve dúvida que a gente ia atender. E a gente viu que começou a fechar tudo e tudo mais, a gente, tá, cara, nós vamos atender. E o Prestes me disse, eu sou asmático, e eu falei pra ele, eu sou hipertenso e tive câncer, mas bora. Né? Mas daquele jeito, do meio cagado, né? Não, exato. Eu tinha uma tia obesa com diabetes e pressão alta. Morreu. Não, tô brincando. Pegou Covid 2 vezes. Sim. Não tem padrão, né? Aí modificou asma, o vírus, né? Modificou o vírus e a gente começou a ver jovens, como diz, internados graves, que foi o pior Covid, foi a variante P1, a amazônica. A minha já era aquela... Foi nessa variante já, será? Que época tu teve? Agosto de 20. Agosto de 20? Eu acho que não, né? Acho que era a primeira ainda. Não foi 21? Não. Não foi 20? 20. Tu que é bichado mesmo, pegou logo a mais fraquinha. Não, a 21 foi a que... A 21 foi a pior. 2021 foi a pior, Nossa, né? Já tava imune, já. pego a 21, então... Não, aí ela pegou os jovens, né? 30 e poucos anos, quadros extensos, né? UTI prolongada. Depois começou a pegar a gente com doenças crônicas de mais idade, 50, 60, 70, e foi mudando o padrão. A cada variação foi modificando o padrão e a gente pensa, meu Deus, pra que caminho a gente vai? Que caminho a gente vai? Não tinha, né? Sim. Não tinha. Sem padrão nenhum, né? Sem padrão nenhum. Só que começava a acontecer, geralmente vinha do leste europeu pra cá. Mas aí uma das piores que nós tivemos foi a nossa. A Amazônica foi uma das piores do mundo. Eu não sabia nem tinha ouvido falar nessa variante aí. Nem sabia. E em termos de quantidade de variantes, como foi? Tem esse número Nossa. próximo? A primeira, depois veio a Delta, a P1, a Omicron,
Enfim, Ah, esse é o- vai Passou modificando. de 4, 5. Uhum. Ou seja, quando vocês achavam que tinha um padrão, aí vinha um Ele se caso modificava. que Então, um vírus tirava de tudo. modificação muito rápida, né? As ondas duravam 2 meses, 3, dava aquela acalmada e depois vinha de novo, né? A gente achou que não ia. Meu Deus, a gente não vai se livrar disso. Né? Nunca vai Nunca, acabar, né? Eu também. Cada pouco era Não uma é? variante nova, né? E fecha tudo. Então. É impressionante. E continua tendo, né? A Sim. gente continua tendo diagnósticos. Só que agora mudou o governo. E aí. Você tem muito menos notificação, tem muitos locais não pedindo. Sim. Mas eu acho que tem que fazer teste sempre que tu tiver, porque tu pode diferenciar a influenza do Covid. Em caso da influenza, tu tem um tratamento imediato que tu pode fazer, que reduz um quadro mais crônico que tu possa ter mais adiante. E nada melhor tu lidar com alguém com diagnóstico, Sim. Sim. né? Tu pega uma pessoa da idade, né? Tava tendo um vírus circulando agora chamado vírus sincicial respiratório. Pega muita criancinha. É o que lota hospitais, por exemplo, na época de começo de inverno, hospitais pediátricos. Mas ele não é. Dá uma Ele bronquiolite. não é mortal, né? Não é grave. Ele causa uma bronquiolite muito grave nas é. crianças, vão pra UTI. Caramba. E tava tendo adultos tendo isso. E tossem durante meses, chiam o peito, Nossa. dá bronquite. E as pessoas vão perguntar, mas, doutor, por que eu tô com isso? Ah, por causa desse fator, vai passar daqui a tanto tempo. Ótimo, tu tem um diagnóstico. Quando tu não faz isso, tu faz uma medicina baseada em só em suposições. Uhum. Então a gente prefere que se possa fazer diagnósticos, né? Melhora muito o teu conforto, Uhum. a tua sapiência sobre tu mesmo e a nossa orientação para os pacientes também, né? E eu tenho uma dúvida. A gente não queria ficar tanto no tema Covid, mas é impossível, né? Não ficar. A gente teve casos de. É uma dúvida, pessoal, de reinfecção grave. Do cara ter tido uma infecção grave, como eu tive. Já. E depois ter uma reinfecção. Já. Os períodos que eu mais notei isso, pessoalmente, foi no começo pro meio do ano passado. Os pacientes tinham e 20 dias depois reagudizavam. Reinflamavam, vamos dizer assim, né? Então o paciente ia, ficava no hospital, ia para casa muito bem, com tomografia limpa, exames de sangue normais, e inflamava muito no 20º dia em diante, por exemplo. Era Ele piorava um quadro e regredia. Exato. Né? Vacinados, já vacinados. Mas né? com óbito? Chegou a ter óbito? Eu acho que sim. Sim. Eu acho que sim. Uhum. Em pessoas mais de idade, viu? Tá. Eram pacientes com uma idade mais avançada, em média. Falando em óbito, Adriano, houve muita discussão, né, muita especulação em relação a isso, que quando as pessoas faleciam, tudo que ia era Covid, Uhum. né? Tanto que os números eram, né? Absurdos. E muitas pessoas questionavam isso, né? Olha, Uhum. não faleceu de Covid, mas por orientação, não sei se administrativo de hospital, do governo, enfim, né, da saúde, que colocasse como o Covid como o principal fator, né? O que tu tem a dizer a respeito disso? Isso tinha muita discussão, porque se aventou a possibilidade de que quando tu tinha um código de Covid, a prefeitura recebia tal dinheiro, coisas Isso. assim. Tinha uma história, a gente nunca viu isso acontecer, né? Mas era mais por uma questão de controle da infecção. A gente não sabia quanto tempo um corpo poderia transmitir. Isso foi muito no começo até, inclusive. E vocês lembram que o tempo de isolamento foi reduzindo com o tempo, né? Antes era 14, quase 20 dias, depois passou para 10 dias, depois 7 dias, e teve aqueles absurdos de 5 dias só, né? Que é irreal, Uhum. né? Então, a gente discutia muito se o paciente morreu com Covid ou do Covid. Né? Então, isso era papel do médico. Que eram pessoas que já tinham algumas comorbidades, mas que vieram se agravar em função do Covid, né? Então, existia essa dúvida, né? Se Muitos era em razão do pacientes, que ele já tinha ou do... Tínhamos pacientes, inclusive, que numa tentativa de a gente saber que, olha, foi por acaso, tinha Covid e faleceu de outras coisas, tentava-se coletar testes no nariz para provar que estava negativo para poder liberar um sepultamento com a família, vamos dizer assim. Sim, né? senão ficava impedido também. Né? Então, foram várias tentativas, coisas que a gente fala, né, que a gente tentava fazer, que a gente nunca imaginou que ia precisar, né, na vida Tu chegou a pegar? Não. Nem eu, nem minha esposa. Minha filha, sim, 2 vezes.
né? Mas eu rezava para Deus todos os dias, ou atendendo ou sendo atendido, os dois juntos fica complicado, né? Então, Uhum. a dor, como diz, a dor ensina a GNME e ensina a rezar, né? Então eu rezei muito, é um período que agradeci muito também nesse período. Foi um período que transformou a vida de todo mundo de uma certa forma, né? Mudou bastante a saúde. Eu fiz check-up logo em seguida, meus índices pioraram muito, né? Parte cardíaca e tudo mais. Mas... E eu recém tinha tido câncer, né? Recém tinha tido feito tratamento. Então tinha aquele receio de que pudesse ter complicações e não conseguia atrapalhar ou ficar muito exposto. E tinha as notícias de médico morrendo, né? Sim, E não foram poucos, né? Foram muitos, né? E as sequelas do pós-Covid, né? Como tá hoje, assim? Como é que é tratada? É fisioterapia? Tem medicamento? Tem uma escala enorme de sequela? de tipos, né? Eu já tive pacientes que tiveram fibrose pulmonar progressiva, que tiveram que usar antifibrótico e progrediram com oxigênio em casa. Sequelas musculares crônicas, de gente que ficou com fadiga crônica, neuromuscular, vamos dizer assim. Tu faz exames e aparentemente não detecta nada no coração. Já vi pacientes com sequelas cardiológicas, músculo cardíaco, trombóticas, embolias e tromboses na perna, ou que ficaram tossedores crônicos ou bronquíticos crônicos, gente que não sente o cheiro mais, ou que mudou o paladar, ou que mudou ou que ficou esquecido, né? Não tem explicação pra nada disso. Ah, eu fiquei esquecida então. Exato. Com certeza, Exato. absoluta. Se eu não lembro do resto, é porque eu fiquei esquecido, né? Essa com certeza é a minha sequela. Então tem de tudo um pouco. O que a gente tem visto hoje, gente com 2 anos de Covid vindo no consultório dizendo, comecei a ter uma dorzinha aqui, né? Aí tu faz exames que tradicionalmente tu fazia e não dá nada. Aí tu vai fazer mais profundo, e mais profundo, e mais profundo, tu descobre uma emboliazinha crônica. Eu, por exemplo, eu sempre joguei futebol. E hoje, depois do Covid, claro, recuperei, fiz fisioterapia, fiquei lá 8, 9 meses bem debilitado. E hoje eu não consigo mais recuperar. Sim. Tipo, antes tu fadigava, né? E depois tu descansava lá, 10 segundos tu recuperava. Hoje eu tenho que ficar fadiga 20 minutos deitado. E eu fiz exame pulmonar agora de teste pulmonar, de capacidade pulmonar, deu que tá tudo certo. Sim. Agora até o nosso grupo de pneumologia, eu, Dr. Pressia, Dr. Aline Pazini Garibaldi, Dr. Letícia, Dr. Felipe de Carlos Barbosa e o Ronaldo de Farroupilha, a gente adquiriu um aparelho chamado para fazer o teste de difusão pulmonar. É aquele da esteira que você coloca oxigênio? Não, esse é ergospirometria. Tá. O que a gente adquiriu é para testar. É um exemplo assim, ele viu o quanto de oxigênio realmente está passando pelo teu pulmão, que é a função principal dele, né? Então, em muitos pacientes do Covid isso está alterado. Então a gente até está começando um protocolo para a gente poder estratificar bem isso, para no futuro a gente ter respostas realmente a isso, né? Vou ver tua agenda aí, doutor. Que era uma coisa que faltava na nossa finalização. Sim. Né, o pulmão tem várias características, né? O tamanho dele. Né? Eu sempre digo, o pulmão é extremamente importante. A média de tamanho de um pulmão de uma pessoa é 142 metros quadrados. O pulmão tem metade do sangue do corpo dentro. Então, tem muito que se estudar dele. Sim. Tem muita coisa que tu pode analisar. Então, a pessoa fala, eu fiz um raio-x, estava tudo bem. Cara, tá muito longe de ser visto o teu quadro, né? Teu quadro. Pois é. Então... um detalhe interessante até de hospital que eu queria te perguntar, tinha a questão de você, o grande medo das pessoas, né, era de ser internado e ser entubado. Né, a questão de ficar lá inconsciente, e aí surgiu o alto fluxo, né? Isso. E hoje tem UTIs de alto fluxo. Né? O quanto isso é eficaz, é a mesma eficácia de ser entubado? Como é que é esse aparelho? Mudou muito para melhor o nosso tratamento. Com alto fluxo. Com alto fluxo. Porque geralmente a gente precisava entubar as pessoas porque elas estavam muito hipoxêmicas, mesmo às vezes
sem ter uma grande falta de ar. Se a oxidação baixa e... Exato. Então, Não, eu fiquei no alto fluxo. ficou no alto fluxo. E liberou bem no dia que eu entrei na UTI. Exato. Eu lembro que foi tipo, a pessoa melhorou. O primeiro caso eu fui o segundo, eu acho, Exato. que usou o aparelho. E aí, quando a pessoa atinge um grau de hipoxemia, né, oxigenação tão baixa, se tu deixar, ela vai falecer, ela vai faltar oxigênio pro coração, pro cérebro, coisas assim. Não pode. Então, às vezes, tu é obrigado a entubar para oferecer mais oxigênio. Mas ele oferece mais que o alto fluxo. A teoricamente. intubação, A intubação. sim, um pouco mais que alto fluxo. O alto fluxo é o segundo que mais oferece. Depois vem a máscara, depois vem a cânula. Sim. Então, gente que não tinha falta de ar quase, mas tinha só hipoxemia, se beneficiou muito com a cânula de alto fluxo, não precisa ser entubado. Foi meu Ou caso. seja, te livrou de um procedimento invasivo. Eu tinha falta de ar e tinha saturação baixa, né? Mas foi eficaz, né? Então foi uma... E como dizem, em várias guerras a gente consegue milagres, né? Então isso foi mais um. Sim. Não, ele já existia esse aparelho. E foi proliferado, né? Na UTI nós começamos Sim. com 2, depois veio vários, depois nós fizemos um andar Eu lembro com desse. várias unidades no andar com alto fluxo, com pessoas conversando ali entre elas, muito de boa, utilizando e saíram a maior parte recuperou muito bem. Até as pessoas que não sabem, o alto fluxo ele é um aparelho que é pelo nariz, né? Isso. São 2 tubos, né? Que é um pouquinho desconfortável, né? Mas, cara, Só que ele tá da pressão aí, não é só o fluxo, né? Ele tem Sim. fluxo com pressão. compressão. Então isso Ele respira pra ti, teoricamente, ele respira pra ti. né? Tu não precisa fazer um movimento de respiração. Então foi mais uma coisa que ficou, né, do Covid e veio pra ajudar. Sim, Né? não existia isso antes em tratamentos pulmonares? ou- Não nessa amplitude, né? Sim. Ele era um aparelho... Não tinha aqui na cidade, por exemplo. Sim. Uhum. A gente teve... Eu lembro que quando eu baixei o hospital, eu assinei um termo... Nós vamos esgotar ele Pra aqui poder... Ficar chato dando Covid, mas pra poder tomar cloroquina. Tá. Eu assinei um termo lá, mal pra caralho. Eu tive que assinar o termo e me deram o comprimido. Sim, pra tu poder fazer parte do... Porque como não era um remédio... Tá, por que isso? E isso foi eficaz no tratamento, no teu ponto de vista, pros teus pacientes? Porque tem esse mito, né, da cloroquina ainda que não foi desmistificado. É uma discussão que tu pode colocar ela do ponto de vista científico, onde nós, via Hospital Tacchini, fomos um centro de captação de casos, né, no mundo para estudo sobre cloroquina, e o estudo mostrou não eficácia. O estudo O estudo Mundial. de pacientes. mundial. Exato. Tá. Tá. E um outro aspecto, né, que tu pega as brigas ideológicas que teve sobre tudo isso. Né? A cloroquina nunca foi proibida, sempre foi Sim. vendida em receita comum. Se tu pegar os reumatologistas, eles dificilmente vão precisar fazer eletro Ela para era usada pra malária, né? usada para malária, né? E se criou, né? Se politizou. Politizou tanto porque o presidente defendia isso que isso acabou com a medicina, era uma questão de opinião. Sim. Se tu era um médico que defendia ou não defendia, né? Sim. Tu era crucificado por um ou por outro. Tiveram médicos punidos por causa que Né? utilizaram a hidroxicloroquina. Então daí que veio tal os termos que tu teve que assinar, tinha que porque senão O cara vai depender. morrendo, aí vinha um papel assim, né? E aí, dizer, meu Deus, que ideologia tu é? Tu é contra a favor? Isso é o que Sim. te dá. Uhum. E se não te dá, tu vai brigar. Se te der, tu vai brigar. É difícil. Sim. E Né? no teu estudo, tipo, dos teus casos, foi eficaz? Ou não teve um parâmetro? Foi muito pouco de... A dificuldade nisso tudo foi naquilo que a gente conversou ontem. Antes, quer dizer. Primeiro, só obesos e diabéticos. Depois começou a pegar jovens. A gente não teve muito parâmetro Sim. para entender o Covid como ele tem que ser entendido. Então ele nos deu um nó em raciocínio em relação a... Aí agora que a gente conseguiu, né? O primeiro medicamento de verdade já chegou, que é o Paxlovid, né? Que é uma terapia antiviral que tem que ser usada até o 5º dia. Já tem disponível no Eu não SUS sabia. para pacientes, né, com um risco acima de uma certa idade, com patologias associadas e tudo mais, já é disponível. Né? Assim como foi o Tamiflu, o Sim. Celtamivir, lá na décadas 2009, passadas,
também era liberado conforme algumas regras. Então a tendência é que no futuro a gente tenha isso de uma forma um pouco mais de penetração, né, no âmbito geral, em farmácias e tudo mais. E se o Covid continuar, né, como médico eu digo uma coisa assim, a medicina, a primeira faculdade de medicina existe há mais de 1000 anos. Não existia medicamento. Não existia procedimento quase cirúrgico. O dever do médico sempre foi curar, né? Curar significa cuidar, da etimologia da palavra. A gente cuidava das pessoas. Simplesmente isso. Nem que seja sentar do lado e observar. Confortável. Exatamente. A gente nunca foi cientista, a gente foi médico. O médico, com o tempo, começou a utilizar a ciência. Mas a gente não pode só utilizar a ciência. A gente tem que utilizar a medicina, que é o cuidar. Te pegar pela mão, te acompanhar. Nós somos o meio, a gente não é o fim. Eu não posso te prometer algo. O que eu posso te prometer é que eu vou estar ao teu lado. Independente do resultado que a gente vai ter, eu vou tentar fazer o melhor de mim, da melhor forma possível, com tudo que eu tiver em mãos, né? E tentar fazer aquilo que dê certo, te traga de volta à vida com conforto e qualidade de vida, né? Então, isso que o médico tem que fazer. Deixar a ciência trabalhar, nos ofertar bastante, dar subsídios para a ciência poder trabalhar com nossos pacientes, mas a gente não pode perder a alma disso. De não tentar. Não, eu não vou usar nos meus pacientes, porque não está provado por A mais B mais C mais D. A medicina não começou assim. Tu não pode lesar. Primeiro a lei do código de ética médico, né? Nunca lesar, nunca dar algo que vai fazer mal ao paciente, né? A gente sempre tenta fazer isso. Claro, vai ter pacientes que vão ter seus efeitos colaterais, mas nunca de forma programada, né? Mas a gente não pode perder isso. Então, o médico não pode ficar um profissional puramente protocolar. Até porque uma aspirina pode dar efeito colateral. Exato. Não precisa ser um Placebo do efeito medicamento. colateral. Sim, placebo. Né? Placebo do efeito colateral. Né? Então, a gente espera que a ciência possa assentar as ideologias, né? Fazer um estudo retrospectivo, né? E poder nos ofertar o que tem de melhor que a gente aprendeu até agora nesses 3 anos, para que a gente possa realmente começar a entender cada vez mais. A gente está vendo coisas, está vendo sequelas, está vendo complicações até hoje. E é muito difícil para o médico que tenta se humanizar, tenta fazer medicina, né? E de repente ser visto por alguns pares como não sério. E difícil de um médico que tenta fazer isso aí olhar para o médico protocolar e entender que aquele não é humanizado. Então essa briga não pode existir. A gente tem que manter a nossa essência, vamos dizer assim, né? Tentar fazer... A partir do momento que você estiver na minha frente, eu vou tentar fazer de tudo por ti. Né? Contanto que tu concorde, que tu entenda, que esteja dentro da lei, do que é o correto, né? E que todos esses protocolos de assinar e tudo mais, que um dia a gente fique livre disso, que a confiança entre nós fique cada vez maior, né? Que a desconfiança reduza, né? Porque não se ganha nada para prescrever ou deixar de prescrever um medicamento. O que eu quero é que tu fique bom. Sim, é verdade. Né? Essa questão da hidroxicloroquina é bastante contraditório, né? Porque ao mesmo tempo que se alegava que não deveria ser usada em razão da não comprovação, né, de benefícios, a vacina também não tinha comprovação. Uhum. Né? Então, se for analisar, os dois eram experimentais, mas tinha uma forte corrente que não... Política, né? Exatamente. Ideológica. Então, é uma coisa que poderia ter dado certo também. Enfim. Mas... Ivermectina, né? Eu conheço muita gente mais idosa que tomava
Eu tomava. rigorosamente e, cara, não Uhum. pegou Covid. Diz, Peguei. a minha mãe é um exemplo, enfim. Claro. Não, concordo. E, Sabe, a gente não sabe, e né? teve o excesso de gente que internou, né, com complicações renais, pancreáticas, hepáticas, pelo excesso De medicação que tomou. de ivermectina e Ivermectina. tudo mais. Então, Hipocondríacos, principalmente. a gente tem que entender que nem tudo que é bom tem que ser exagerado. Nós aqui da região sabemos, o vinho é assim. Uhum. Tem a dose certa. pra É meio tomar, termo, né? né? Então, o desespero fez isso com as pessoas. E a briga entre as brigas e incertezas, eu acho que deixaram livre arbítrio para os dois lados, pro negativismo e pro excesso. Uhum. Então as pessoas exageravam, né? Isso foi muito ruim, né? A gente tem que entender que quando um planeta fica doente, não tem cor, dinheiro, crença, não tem nada, cara. Todos nós vamos ficar doentes junto. Uhum. Né? É uma sorte. Por que eu não peguei? Não sei. Sorte. Sei lá o que tem no código. Mas por que eu fiquei doente de outras coisas também? Não sei. Uhum. Né? Então não quer dizer que a gente é sortudo ou não. Então tem tudo isso. Acho que a gente vê um mundo cada vez mais politizado, dividido, né? Cada É. vez mais, né? Não tem. Complicado, né? Tudo é alçado a bandeira. Então não dá pra ser assim, né? Pra gente encerrar o assunto Covid, doutor, Uhum. aproveitando já, Não, eu depois, tenho a gente, mais um. depois a gente muda Uhum. o viés. Tu comentou que teve perdas, acho que todo mundo que trabalha na tua área teve perdas. Qual foi o caso, não sei se tu pode falar, se tu quer falar, que mais te impactou, comoveu durante todo esse processo do Covid? Que tu vivenciou? Teve vários, né? Teve pacientes que ficaram na UTI durante muito tempo. E pacientes que a gente discutia sobre ele o tempo todo, entre todos nós. Inclusive de madrugada. Eu acordava, ligava pra UTI e dizia: quem sabe tal coisa, quem sabe isso, quem sabe aquilo. Eu vi tal coisa no sistema agora, né? E 2, 3 meses ele faleceu. E pacientes jovens, por exemplo, que complicações cardíacas. Caramba. Simplesmente muito bem, conversando e o coração parar. Né? Então teve. Não foram muitos, mas nós tivemos perdas jovens, né? Sim, foram acho que os que mais impactaram. Impactaram muito, né? Então fugiu muito da obviedade. O grande medo era esse. A gente sempre soube, como médico, programar o grau de problemas que uma pessoa tinha. Um senhor com muita idade, diabético, hipertenso, fumante, papapá, com pneumonia nos 2 pulmões, rim não funciona, prognóstico complicado, sabe que tem riscos. Conseguiu, melhorou, ótimo, mas a família sabe, não precisa ser médico para saber um paciente que tem riscos e não. No Covid a gente perdeu todo esse parâmetro, a gente não sabia quem tinha riscos. Então era um medo constante. Né? Um paciente chegava no hospital, né, um pouquinho do oxigênio, como é que vai ser? Como é que não vai ser? Né? Aí, exame de sangue, quase todo dia. Ih, subiu a taxa inflamatória, ele se vai piorar. Aí, melhorava do nada. Por quê? Aí piorava do nada. Então a gente perdeu muito parâmetro. O Covid fez a gente entender o quanto nós médicos somos pequenos. Vamos dizer assim. Eu acho que tem uma frase que eu sempre digo, né? A gente na medicina, nós somos uma pseudociência que tenta explicar as coisas que acontecem hoje em dia baseado no que a gente já viu se repetir. E em quase toda a ciência é assim, né? Apesar de dizer que a medicina não é uma ciência, né, no caso, mas a ciência que a gente usa. E no Covid nada se repetiu. Cada caso. Né? Na vida a gente sempre aprendeu na medicina as tendências de cada órgão, no Covid nada disso aconteceu. Então isso nos tirou muito do eixo, né, de pensamento lógico. Então a gente tinha que fazer tudo o tempo todo para precaver tudo.
né? Então era uma tensão total em cima de cada caso, né? Podia ter uma complicação respiratória, cardiológica, vascular, hematológica, neurológica, né? Era um quebra-cabeça. Gente que estava indo muito bem, tinha um AVC, um derrame cerebral, sangramento, né? Gente que estava indo muito bem tinha uma embolia, ou que tinha uma dilatação do coração, né? Ou perdia o rim, sim, Sim, vários. né? Ou consumia muito músculo. Ou o contrário, daqueles pacientes assim, com graves problemas, idade avançada, que internava na UTI. Aí a pessoa que cuidava dele, muito mais jovem, pegava também, e esse paciente que era grave se recuperava completamente mais rápido, com tomografia mais limpa do que a pessoa que cuidava dele, que tinha 20, 30 anos a menos. Então, era uma coisa assim que fez a gente entender o quanto a gente é pequeno dentro das grandezas do universo. Loucura. Não, cara, eu passei um tempo na UTI, acho que foram, não lembro, 11 dias. Uhum. E fiquei 18, 19 no hospital, não lembro também exatamente. Mas, cara, é terrível, cara. Eu lembro que o doutor chegava de manhã e eu tava naquela expectativa, né, de, vou pro quarto. Ele vinha com o exame, não, ó, não tá legal ainda. E o medo, Pô, né? doutor. E o medo. E, cara, e olhando pra saturação o tempo todo, cara, é terrível. E dizer que tudo isso a gente aprendeu durante o Covid, né? É. A gente aprendeu a lidar com o Covid. Pois é, né? Não tinha uma explicação. Eu até perguntava, Exato. cara, mas né, isso vai funcionar? Eu lembro que o senhor sempre foi muito atencioso, mas não dava, né? Não podia, né, afirmar, não, pode, né? isso vai dar certo. Isso era sempre, vamos Dia do lá, controle, tem né? que mais dar. um dia, vamos. Mas tem que dar certo, né? Tem Isso que a gente tem que Sim, né? Tem que encorajar. Tem os porque- estudos que mostram, né? Que o conjunto de pessoas que reza melhora mais do que um conjunto de pessoas que não reza. Apesar de ter perdas dos dois lados. E por uma curiosidade, eu não li isso, mas me passa que alguém pelo qual tem muita gente rezando melhora mais do que alguém que não tem muita gente rezando. Né? Então, a gente acredita em pensamento positivo, em força, né? No efeito placebo, na força de querer vencer, na força do espírito, enfim. Porque eu rezei, Cara, gente. Olha. Muita gente vai dizer aqui, tá, mas eu rezei muito e perdi. Sim. Sim. Com todo o respeito, né? Claro. A gente não sabe os desígnios de Deus, né? Então, por que acontece ou deixa de acontecer? Eu digo isso porque eu também perdi familiares, alguns, de Covid. E alguns de forma muito repentina. Né? Não moravam aqui na região. Então, causa um drama, Sim, familiar enorme. Meu pai, né? Meu pai veio pra cá. A gente trouxe ele de UTI. Ficou grave aqui. Teve todas as complicações possíveis. saiu bem. Saiu, né? Mas outros familiares não... Tu cuidou do teu pai? Ficou com prece. Que eu ia dizer, Não. é uma pressão psicológica muito grande, né? Tem Sim. que tratar o... Não, a gente não pode ficar no Eu ia nosso dizer, nome, né? tem um, né, um código Exato. ali de uma regra, né? Não, exato. Tem uma... Não pode Porque atender familiar direto, né? Tu ou vai fazer menos, ou vai fazer em excesso. É a paixão que vai cuidar disso e tu tem que ter um discernimento mais racional. Mais racional como base, né? Pra tu não fazer bobagem, né? Né? Senão tudo é demais ou tudo é de pouco. De repente tu torce tanto que tu faz menos. De repente tu tá tão apavorado que tu faz mais. Então não existe Sim. Vocês perderam alguém com Covid na família? Próximo não, graças a Deus. Graças a Deus não. Também não. A minha família, tipo, os meus tios, que é os que eu tenho mais próximos, ficaram totalmente isolados. Nós não víamos, né? Eu passei muito tempo no hospital com meu pai, né? Eu tenho um pai que é deficiente físico e, enfim, tem N agravamentos que dá, infecções urinárias. Nós passamos, cara,
3 internações no meio do Covid Caramba. com ele. De Covid? Não. Não. Ele nunca pegou Covid, porque assim, tem problema de infecção urinária, não funciona direito o pulmão, porque ele é acamado, né? É cadeirante. E só que eu me lembro, eu nunca me esqueço, cara. Tu tinha que comer muitas vezes ali. Uhum. E ele como... enfim, ele é um deficiente físico, mas porém tinha pessoas com gravidade de Covid muito maior que ele. Ele é um deficiente, mas estava bem. Então, o hospital estava lotado. E aí tu ficava naquele atendimento que não era o atendimento do quarto. Uhum. Tu tinha que comer ali, A triagem ali, dar né? banho nele ali. E eu, por N vezes, eu pensei, cara, vamos morrer os dois aqui no meio desse atendimento aqui. Porque era Covid pra frente e pra trás, né? Era só o que dava. E nem eu, nem ele pegamos. Sim, teve um momento ali que o hospital, cara, o percentual de só Covid do hospital era imenso, né? Tô, né? Teve uma época aí que foi tenso. Era só Foi, gente... foi final de 2020, eu acho, né? Foi essa época aí. Eu lembro que Foi. é. Deu aquela acalmada em 2020, depois aí veio 2021, que foi... Mas tem a ver, será, com as férias, que o pessoal... Porque a galera foi pra praia, eu lembro que teve um A monte gente de... via isto, né? Mas... Depois a gente começou a não... Tinha as não- festas clandestinas. Depois a gente começou a não enxergar muito mais. A gente sabe que a transmissão dele era extremamente potente, né? Era muito fácil. Mas realmente, ele é um vírus desafiador, como explicação, Uhum. né? O desafio os cientistas ainda a dizer, não, funciona desse jeito, vai ser tanta transmissão, né? Porque cada vez que se tenta provar, ele modifica, Sim, Uhum. sim, não tem um... né? Então é desafiador. Enfim, Adriano, a gente quer sugar mais um pouquinho da história do Covid. Eu pulei um pouquinho antes ali, acabei esquecendo de perguntar com relação à imunização infantil. Também existe uma contradição imensa nesse sentido. E eu sei que tem muita gente, também tive essas dúvidas, tenho ainda, né? A minha tem 15 anos, mas ainda tenho essas dúvidas se a gente continua a vacinar quando existe essa orientação, né? Tu vacinou ela? Vacinei. Eu Ela não, fez minha. duas. Ela fez duas. Eu já não quis mais fazer depois, né? Enfim. E então, para muita gente que tem essa dúvida, qual é o teu entendimento? É tão complexo e tão discutível o assunto que a boa parte de nós estamos deixando a cargo da família escolher. Porque eles ouvem de alguns familiares que é crime e ouvem de outros familiares que é Crime não fazer. crime não fazer. Né? Então, qualquer opinião que tu tenha, tu tá indo contra gravemente alguém. Uhum. Né? Mas se a gente for partir do princípio que coronavírus, o antigo, era um vírus que dava só em crianças. As crianças têm uma certa imunidade prévia ao coronavírus. Né? A gente não viu nenhum caso grave de coronavírus aqui na nossa região, graças a Deus. Em crianças, né? Tive adolescente grave, mas não tive... A gente atendeu só adultos. Até que idade vocês consideram, assim, como criança? O paciente mais jovem que eu atendi, grave, foi com 16 anos. E tem casos no Brasil, doutor, no mundo, de crianças de 8, 9 anos que foram a óbito? Eu não acompanhei Não teve essa parte informação. infantil. Né? A gente acabou se dividindo bastante, né? Crianças para os pediatras e nós ficamos com os adultos. Então essa parte estatística realmente eu não fiquei a par. Mas boa parte das crianças se pegavam, tinham sintomas muito curtos, leves, e imediatamente ficavam muito bem, sem sequelas. Porque o coronavírus antigo é da natureza infecção pediátrica e as crianças tinham imunidade para ele. Vacina para as crianças, né? Vacinas de RNA. O nosso medo é o futuro, né? Sobre o efeito futuro sobre as crianças. Que é insabido. Eu não sei nada que eu vá dizer aqui, né? Dizendo, não, vai acontecer isso. Não sabemos. Esse é o grande problema, a gente não sabe. A gente sabe que todos nós fizemos vacinas e que agora, ok, espera-se. Vamos reanalisar e vamos ver se um dia vamos precisar fazer de novo. Esse é o ponto. Diferente da vacina da gripe que a gente tem que fazer todo ano. Mas já Por quê? não existe uma programação hoje do Ministério da Ainda Saúde para não. que todo ano se... Por enquanto, Não? oficial ainda não chegou para nós. Uhum. Da influenza, sim, porque o influenza se modifica, né? Como é que funciona o vírus de resfriado?
tem mais de 200 vírus resfriados circulando o tempo todo, no período de inverno. O vírus chega em mim, quando ele passa para ti, se modifica. Quando passa para a Lúcia, se modifica. Quando passa para ti, se modifica. Então não tem como tu criar uma vacina. Ele muda de indivíduo para indivíduo. O vírus da gripe, não. Ele muda de estação para estação. Quando o vírus... Essa época do ano agora, que o vírus da influenza circulou aqui no hemisfério sul, a Organização Mundial de Saúde já captou o antígeno e está criando a vacina para o hemisfério norte. No fim do inverno deles, já tem a vacina para nós do ano que vem. E assim vai alternando. Existe O vírus vem e vai embora. Né, ele tem um ciclo anual. Então se consegue criar uma programação. E ele já é secular. A gente sabe que o vírus da influenza já matou muito, né, em outras épocas, em outros séculos. E que toda vez que a gente cria desconfiança da vacina do influenza e cai a vacinação, no ano seguinte a gente tem muito mais morbidades. Ele vem pior. As pessoas adoecem mais. Aí todo mundo se assusta, se vacina. Aí no ano que vem ele vem menos intensidade, porque tem mais gente vacinada. Então, por isso que eu digo, não dá para ter a paixão por nada ou por tudo. A gente tem que analisar cada tipo de doença com calma e ver ano a ano e vendo o que vai estar acontecendo e esperar ver os resultados, né? Sem pré-conceito sobre eles para a gente não criar, não pecar. Exatamente. Mas crianças muito pequenas, realmente, eu acho difícil convencer os pais que tem que ser vacinados de Covid. Muito pequena, 10 para baixo. Então, eu Até acho que... porque A gente não fez, né? se os casos em crianças são menores, então é muito melhor, entendo eu, né, que acredito que seja melhor não fazer do que fazer, né? Ter maiores, né, entendimentos sobre o as vacinas. raciocínio, quando foi proposto vacina para criança, era reduzir a infectividade em crianças para que elas possam voltar a conviver e não transmitir para os adultos. Uhum. A gente foi vendo com o tempo que não importava se estava vacinando ou não, continuava transmitindo vírus. Então aquela defesa caiu por terra. Né? Então foi mais uma coisa que o Covid nos ensinou, que a gente sabia muito pouco sobre ele. Sim. E que a gente usou raciocínios de vírus anteriores que não aconteceram. Né? Foi um vírus diferente. Vamos dar bebida Então, aqui pro doutor. É aquilo que eu digo, continuar com a mente aberta, aprendendo, vamos ver quais os próximos passos, né, pra gente poder entender cada vez melhor sobre isso, né. Que sommelier, hein, William? Legal. Meu Deus. Abastece o doutor aí que depois vai piorar o negócio. Agora o William vai mudar de assunto. Porque É que a gente ficou no Covid muito tempo aí, né? Agora sim, assunto polêmico, principalmente entre os jovens. Agora, a galera mais nova vai. Vamos ver, doutor, o que eles vão achar. Se fala muito sobre o cigarro, o consumo do cigarro, isso aí já é há anos, né? A gente nasce desde criança aprendendo, não fuma porque faz mal, causa câncer e tudo mais. E aí inventaram uma nova parada aí que se chama pendrive, né? Cigarro eletrônico. O que tu tem a dizer pra nós aí, Adriano? Faz mal, não faz mal? Ah, porque é só não sei o que, 3%. Aí tem aquele que não... Se fala muito, né? Tipo, é pior que cigarro, não é pior. Cara, é a pior coisa depois do Covid. Caramba. Sério? Tanto que eu já palestrei em algumas escolas, né? E os adolescentes têm sede de tirar dúvidas sobre isso. Porque realmente, para a maior parte das pessoas, parece inofensivo. Sim. Né? Então, ele tem um aquecimento de alguma substância. Primeira coisa, vamos comparar com uma coisa. Um medicamento. Ou um medicamento, tu vai estudar milhares de pessoas por alguns anos. Uma em cada 1 milhão de moléculas vai virar um medicamento. Depois ela vai ser estudada longamente. Até tu provar que aquela dose X específica tomada em tal horário vai fazer benefício para X% de pessoas. Cigarro. Cigarro também, ele tem tais doses vendido na caixa com 20, tem que ter tanto disso, tanto aquilo, tem que ter uma levemente bula sobre isso. Cigarro eletrônico, primeiro que é proibida a venda. No Brasil é proibido. É legal. Aí, que tipo de legislação vocês acham que tem sobre o que tem dentro dele? Ninguém sabe.
todos os aromas são baseados em substâncias químicas que simulam aromas. São centenas e milhares de substâncias químicas, né, nocivas que tem dentro do cigarro eletrônico. E ele tem um efeito totalmente diferente do cigarro normal. A estimativa que uma pessoa que fume cigarro normal, a média da incidência de câncer nessas pessoas é ao redor de 63 anos. A média do cigarro eletrônico é ao redor de 47. Olha que dado, né? O tipo de substâncias químicas dentro do cigarro eletrônico é diferente. Né? Além do que, ele pode provocar uma coisa que dificilmente o cigarro comum provoca, que é a pneumonite química, a irritação. O que é irritação? É, por exemplo, tu ter que boa aqui, tu entra e te irrita, né? Não precisa ser alérgico. Todo mundo vai ficar irritado com aquilo. O cigarro eletrônico tem isso, né? Tem substâncias que irritam. Né? Sem contar que o ilícito chama o ilícito. Então, ninguém sabe que o cara que está te vendendo colocou ali dentro. Se vai te viciar ou não vai te viciar, né? Com certeza vai. Então, né, tem derivados de canabinoide, tem outras coisas mais, né? Então, e cria uma falsa... Primeiro que ele é muito fácil de ser fumado. Tu pode levar para uma reunião, ninguém vai notar quase, vai ter pouca fumaça. Ambiente fechado. Tu não precisa ter aquele cuidado de ir acender, tu fica menos constrangido, né? Então, a quantidade de vezes que essa pessoa vai utilizar esse cigarro pode ser muito maior do que um cigarro comum. O acesso é muito fácil. O acesso fica fácil. É justamente por isso, né? Porque o cigarro comum, ele foi proibido em ambientes fechados, então ele acabou fazendo com que as pessoas reduzissem o número de cigarros. Que em festa, tu não pode, hoje em dia, né, numa boate, assim, tu vai ficar horas lá dentro, tu não pode fumar, né? O cigarro eletrônico tu pode. Então, obviamente, quem fuma o cigarro comum, muitas pessoas, né, acabaram indo para o cigarro eletrônico por essa facilidade. E tem inúmeros estudos já do cigarro eletrônico afetando crianças e gente que convive ao redor. Tem muitos estudos pelo mundo provando isso já. Inclusive uma das nossas bandeiras agora, né, que a gente faz algumas palestras, tanto eu, quanto o Précio, quanto o pessoal de Garibaldi. Nós da Pneumosserra, na nossa clínica de função, a nossa bandeira é tentar levantar, né, junto às prefeituras, a proibição do uso em lugar fechado, já que é uma substância proibida. Pois é, né? E até a própria conscientização, porque tem muita gente que acha que não dá nada. Exato, boa parte das pessoas não tem o conhecimento de que isso realmente é danoso. Qual a diferença do proibido pro criminalizado, doutor, dentro disso? Sabe mesmo, né? Porque é proibido vender, mas as pessoas vendem e não tem problema nenhum. Não, um exemplo assim. O proibido, tu não pode fumar dentro do ambiente interno, cigarro. Mas é uma lei federal. Tu tá fumando, não, sai, fuma, depois tu pode entrar. Existe uma Isso lei. é uma proibição. Sim. Crime. Aí tu vai preso, não é o caso. Sim, não sim. É criminalização, é proibição. Sim, mas o caso da maconha, também que é advogada, né, pro cigarro eletrônico. Porque ambos são proibidos, né? Só que a maconha consta como crime. Crime. Agora que, o Supremo tá mudando um pouco, né? existe uma legislação, né? Tem uma lei sobre isso já, né? Era um dos temas, um dos próximos temas. Eu antecipei aí o assunto, mas enfim. Mas, na verdade, existe uma lei federal, né, que é em relação ao cigarro. Então, é uma lei. É uma lei. Tu tá indo contra a lei, né? Se tu fizer. Porque as pessoas compram no Paraguai, eu já vi isso em muitas bancas vendendo, e, cara, é normal. As pessoas compram, comercializam e não tem problema, Inclusive, ele é extremamente atrativo, né? Eu acabei de ir também. O poder econômico tem de do tudo tabaco que é cor, tudo que é imensurável. Poder negativo, no Poder negativo. Desde a década de 50, 40, quando o cigarro se propagou pelo mundo, e nesse período se começou a associar câncer ao cigarro, que foi que se entender que ele causava malefícios, e na década de 90, no começo dos anos 90, que a propaganda, vocês devem lembrar, para quem tem mais idade, né, que as melhores propagandas, os melhores nomes de carros de Fórmula 1, propaganda de televisão, músicas, tudo era baseado em marcas de cigarro.
Tamanho poder econômico. Não, era questão de status. Era Se- quase obrigatório fumar Era na uma década questão de de 50, status, 60, né? Quem fumava era chique. Mas o vape tá parecido, né, hoje. Tu vem entregar... É vape, né? Vape, é. Tu vem entregar o pessoal mais jovem aí, Não, a o galera status, nova. O cara tá meio que Exato. voltando essa... Só que na década de 90 foi feito esse movimento mundial e quase todos os países do mundo, menos China e Índia, proibiram o cigarro, a propaganda do cigarro na mídia e começaram a desestimular o tabaco. E a mortalidade pelo câncer reduziu em todas elas. E na China e na Índia continua galopante. A diferença hoje é brutal. E vendo isso, a indústria tabágica, que não é boba nem nada, começou a criar alternativas. Uhum. Que é coisa mais legal do que tu incentivar crianças com cores, tipo um Uhum. iPad, Sabores. tipo um Pendrive. pendrive, alguma coisa assim. Parece Mas é um tecnológico. mais parece... bonito que o outro, né? É um Né? mais bonito que o outro. Exato. Colorido, pra Então, chamar atenção. Tu fumou A lá, gente não pode esperar 40 anos para tomar uma atitude que os nossos antepassados tomaram. Seria repetir uma burrice extrema. Gente, a gente começa a se envenenar e não se dá conta. A gente não pode ver alguém do nosso lado fumando vape e dizer que isso é normal. Entendeu? Não tem o direito de fazer isso com quem está do lado. Não tem menor direito. Né? Então, isso a gente não vai conseguir criminalizar, mas proibir vai acontecer. De um jeito ou do outro. Né? Isso vai... Existe muita pressão ao redor disso, né? Mas a gente tem que brigar pela saúde, cara. Né? Não, E tá tudo muito fácil para nossos filhos hoje, né? Tá tudo... não adianta tu ter aqui, nós, na Serra Gaúcha, restaurantes com selo de qualidade e tal, se do lado da tua mesa tem um cara com vape. Acabou? Isso acontece. Né? Já vi Nós muitas temos que ter vezes. noção que nós vamos lidar com pessoas que são turistas, que são intelectualizadas, que sabem que isso é veneno, que vão olhar e vão dizer, não, só um pouquinho. Né? Não condiz, né? A gente não pode viver num local que viva da uva, do vinho, né? Que efeito antioxidante, né? Flavonoides e tudo mais, e deixar que substâncias ruins sejam preconizadas dentro da nossa região. Né? Nós somos uma região saudável. De Adriano, pessoas inteligentes, trabalhadoras, então a gente tem que brigar por isso. Adriano, Bom, e o que tu me diz do nosso STF? Está votando nesse momento, enfim, né? Nesse mês aqui, está sendo discutido no STF a descriminalização da maconha. Eles estão discutindo ali até 60 gramas ou até 100 gramas, enfim, mas vai se tornar... vai ser mais um ato ilícito, né? Não vai ser mais crime o porte da maconha. Isso aí, inclusive, hoje eu vi um artigo falando do Canadá, que o Canadá ele já tem essa liberação já há muitos anos, né? E teve uma pesquisa, então, de um aumento gradual enorme, assim, né? De pessoas com problemas em relação a isso. O que tu me diz? Se tu tá me falando do vape, né? Que é um melhoramento do cigarro, vamos dizer assim, né? Uma extensão do cigarro. Como tu falaste, a indústria, ela deu um jeitinho de fazer um cigarro diferente, mas ele Exato. continua o mesmo nome. Agora, o que tu me diz da maconha? Vou te dar um exemplo para vocês. Desses tabacos mais cultuados, festivos. Né? O narguilé ou narguilé. Né? Uma rodada do narguilé ou narguilé equivale a 100 cigarros. Meu Deus. É o tipo de fumo que mais provoca enfisema grave. Né? O segundo, charuto ou palheiro? Não, cachimbo. Cachimbo. Pelo tempo que a pessoa inala. Apesar de serem folhas mais especiais e tudo mais, né, a pessoa fuma com um pouco mais de intensidade, só que, claro, muito menos frequentemente. Mais social. Mais socialmente.
Um palheiro equivale, em média, a 7 cigarros. Um palheiro. Então, tu pergunta para alguém do meio rural quantos palheiros ele faz no dia, não passa de 3 ou 4. Né? Ninguém aguenta fumar 20 palheiros. Tá? Dentro desses todos os tipos de tabacos, o que mais causa enfisema é o narguilé, o segundo é a maconha. O cigarro de maconha, depois o cigarro comum. Pelo tempo de inalação. Esse é um aspecto. O segundo, os efeitos deletérios cerebrais a longo prazo. Tá. Ah, mas o carabinoide... Uma coisa é o carabinoide, outra coisa é a maconha do cigarro. Utilizado para... É que nem eu falei antes. Uma saúde, coisa pra é o doença. remédio da pressão derivado do veneno da cobra, outra coisa é o veneno da cobra. Cada coisa, né, é separado. Tem uma manipulação aí. Exato, existe toda uma transformação. É que nem carvão e diamante, tem a mesma base, mas são diferentes. Né? Maconha. Em primeiro lugar, tu tem que comprar no traficante. Nós não temos. Segundo, tu vai ter relação com distribuidores não autorizados. A partir do momento que tu começa a ficar mais dependente, como é que tu vai evoluir nisso? Não sabemos. A Holanda desistiu da ideia de expandir isso e está começando a pensar em não fornecer mais para estrangeiros que vão fazer o turismo da maconha. Tamanho, quantidade de problemas que está acontecendo. Então a gente teria que ver o que aconteceu com a evolução de outros países e buscar essas respostas que nós estamos procurando hoje para achar que a gente está fazendo uma liberação devida e não está acontecendo. Um exemplo, no norte da Europa tem um país, não me lembro se é a Áustria ou a Alemanha, que se tu assinar um termo dizendo que os malefícios do cigarro que tu tiveres, tu abre mão do atendimento público deles, caso tu tenha, tu recebe o equivalente a 2 maços de cigarro por dia em casa. Tu imagina isso no Brasil? O Supremo ia dar um jeito de que não, quando tu assinou, tu não sabia direito o que estava acontecendo. Não é? Não tem, não cabe aqui para nós. Então a gente não tem como copiar, É barbaridade. né, algumas coisas positivas. Só que acontece. Países evoluídos, né? Não me lembro se é Alemanha ou Áustria, mas eles assinam, fumam até adoecer e mudam de país para se tratar particularmente porque é mais barato no outro. Primeiro tu busca ficar doente, Sim. depois tu busca Exato. tratamento. Mas em resumo, a maconha posterior ao narguilé é o mais prejudicial pro teu pulmão, pra tua saúde. Pelo tempo de inalação consumo. que tu tem, ele prejudica, né? Seria muito bonito mostrar para as pessoas que fumam como é que fica um pulmão de um fumador de maconha do ponto de vista de enfisema, com 20 e poucos anos de idade. Né? Tem pacientes que já internaram na UTI com uma tragada de cigarro eletrônico. Né? Isso acontece porque ele tem o poder da pneumonite aguda. Caramba. Né? É que nem tu causa uma reação imediata. Né? Então, a minha pergunta é, qual é o benefício? Por que criar uma lei permissiva se tu não tem um benefício nessa lei? Não traz Interesses ganho. escusos. Aí nós entramos dentro de outra... Infelizmente, já os votos já estão todos a favor, Exato. né? O que vai se discutir agora é quantas gramas que vai ser o entendimento, 60 ou 100, enfim, eles estão nesse patamar ali. Mas já temos, se eu não me engano, 5-1. O Zanin foi o único que pedido. votou contra, né? Incrível que pareça. Foi pedido visto agora para alguém, se não me engano, né? Foi. E hoje eu já vi lá reportagem dizendo que o partido lá tá pressionando o presidente a interferir no voto, para que o ministro mude o voto. É um absurdo, assim, não tem explicação. E até porque nem teria o porquê. Mas se nós já tem um número suficiente absurdo de teria votos... que ter votado isso, né?
Isso já chegou numa instância que a Absurdo. gente sabe o poder do... Absurdo hoje o STF estar legislando, né, para começar. Mas, enfim, já, na verdade, com o número de votos já está a favor, né, da liberação. Então, independentemente disso, o voto dele não mudaria o resultado. Mas, enfim. É triste que a gente não vai ser a última surpresa que nós vamos ter. Não, com certeza não. Esse é o grande problema, né? Com certeza não. E assim, cada semana é uma diferente, né? Do jeito que tá Então, não... a pegada aí tá complicado. Mas, do ponto de vista médico, nem como médico, nem como Zero. cidadão, né, não vejo ganhos, não vejo benefício, né? Não vejo como um crescimento como sociedade, né? E infelizmente nenhum ponto positivo nisso. Não incrementamos nenhum tipo de qualidade de tratamento, não. É uma liberação econômica para um grupo que a gente não conhece. Né? Isso aí, interesses escusos. Vai saber o futuro dos nossos filhos, né? Então, Adriano, recentemente a gente registrou a marca da Pneumo Serra, que é uma nova clínica que tu tem em conjunto com outros profissionais, né? Isso. Na cidade de Garibaldi. Isso, exato. Fala um pouquinho da clínica pra gente, o que ela vai oferecer de diferente do que é oferecido aqui por vocês. Então, o objetivo, eu, Dr. Alexandre Presce, doutora Letícia Simonaggio, doutora Lilian Pazin, Dr. Felipe Machado e Dr. Ronaldo Barbieri de Farroupilha, a gente adquiriu uma aparelhagem que testa difusão pulmonar, que mede o quanto teu pulmão está conseguindo absorver do oxigênio, que é a principal função dele, em que não tinha em nenhum local da Serra Gaúcha ainda. Então a gente está expandindo isso, né, em outros tipos de aparelhagem. O foco é função pulmonar, funcionamento da parte respiratória. O objetivo disso é diagnóstico, principalmente, né, para ofertar a toda a nossa população. Estávamos precisando disso, os pacientes teriam que viajar a Porto Alegre, por exemplo, para fazer. Né? E todo mundo sabe, né, para tu ir a Porto Alegre fazer um exame hoje, tu gasta um dia, alimentação, transporte, tudo perto de trabalho. Mas a gente quer ir muito além disso. Então, pesquisa, eventos, né, a gente quer tentar atrair toda uma pesquisa científica para o nosso lado aqui, para que a gente possa realmente expandir nossa região como exportador de informações. Né? Nós temos Serra Gaúcha, frio, né, doenças respiratórias. Nós somos um polo em potencial de pesquisa e para tentativa de melhora da qualidade de vida. Tentar entender no nosso povo qual é o perfil realmente epidemiológico, né, as principais características das nossas doenças. Então a gente sentiu falta dessa base e então estamos criando isso para poder... Então esse equipamento ele é inovador aqui na Serra. Sim. Não tinha em nenhum local. Tá? Então... E vai ter atendimento para o plano de saúde? Como é que vai funcionar? Estamos tramitando isso ainda, né? No momento, como a gente começou em maio recentemente, a gente tem um bom número de exames já realizados todos os dias, mas o objetivo é poder beneficiar a maior parte de pessoas possível. Então, claro, é um aparelho caro, né, custa centenas de milhares de reais. A estrutura é cara, né, exige cuidado. Então, mas traz resultados, né, que não se consegue com nenhum outro tipo de aparelhagem. Então, e isso fez com que a gente pudesse ter uma parceria muito boa. Todos nós éramos colegas, amigos e agora sócios, né? Trabalhávamos muito parecidos, então a gente está tentando criar esse conceito diferente, né? Tentar fazer mais ciência, tentar fazer uma expressão científica da nossa região, além de tudo isso, né? Excelente. E tentar manter, né? Tentar multiplicar isso, né? A gente começou de uma forma um pouco devagar, né? Numa sala que nós já tínhamos à disposição. E quem sabe no futuro poder expandir isso, né? Através de
mais locais, mais filiais, né? Tentar colocar mais próximo de cada cidadão aqui da região, né? Então, é um sonho que está se realizando e vai crescer. Sim, bacana. Também tá mudando de consultório, né, em breve. Sim, eu tinha adquirido uma sala, temporariamente aluguei uma do mesmo tamanho, vi que ficou pequena demais. Então agora estou tentando quase triplicar o tamanho para poder... A recepção ficou um pouco apertada, a gente vai ter outras qualidades a mais, vamos dizer assim, né? Auxílio da enfermeira, né? Outro tipo de exames dentro do meu consultório para que possa facilitar, agilizar e melhor atender. Senão, às vezes só eu acaba não dando conta de dar tanta resposta correta no tempo correto, né? Onde cada paciente precisa, né? Então, a gente sempre conta que a gente vai estar disposto, saudável o tempo todo e pode não acontecer. Então, tu precisa de auxílio, né? Tu precisa ter gente que te ajude. Sozinha a gente não vai a lugar nenhum, Não né? chega a lugar Sempre nenhum. É importante Exatamente. ter uma equipe, enfim. Então eu espero que mais ou menos entre os 2 meses esteja tudo pronto já para melhorar a qualidade, pelo menos da recepção e o restante depois, né? Que aí cada um vai entender o que está funcionando, né? Ter uma equipe mais multiprofissional cuidando, isso ajuda bastante. Né? Ótimo. A gente tem que crescer o tempo todo, né? O mundo cresce, senão tu fica parado. Isso aí, falávamos sobre isso antes, né? De Uhum. iniciar, exatamente. Movimentar, né? Senão a gente acaba... Né, Ficando pra trás, inclusive, Exatamente, né? E a cabeça também, né? Precisa estar sempre pensando à frente, né? Então, as pessoas sempre dizem, né? Bah, no meu negócio, eu tô o tempo todo vendo novas possibilidades. Cara, em todos. Cara, não tem nenhum. Mesmo nós que estamos sedimentados do mercado já o tempo todo pensando em como tu pode melhorar, né? Errando e acertando, modificando, né? Na indústria, no móvel, na vinícola, né? No comércio, no metal mecânico, no vestuário. Tu falava antes que mais ou menos tu atende hoje em torno de umas 1.000 pessoas mês, né? Nos Teus períodos, atendimentos, sim, né? Exatamente. Então hoje, na verdade, tu poderia ficar só lá no consultório esperando o cliente te procurar, né? O paciente, no caso, te procurar, né? Mas tem um cara que eu vejo cada vez mais investindo, procurando melhorar a saúde, procurando ofertar mais serviços especializados pro teu público, né? Sim. E hoje tu tá usando bastante as redes sociais, dando bastante informações, inclusive, de saúde, né? Eu acho que tem vários pontos nas redes sociais que os pacientes, muitos já me falaram que foram revisar como é que se fazia bombinha. Foram atrás de um vídeo meu e pesquisaram como é que se fazia para mostrar para o familiar. Então ali, de vez em quando, eu tenho um estilo de atendimento que é bastante dinâmico às vezes, né? E às vezes o paciente chega com uma dúvida, chega em casa e eu esqueci tal coisa. Então às vezes tu fomentando bastante informações para eles em outras plataformas, ele pode entender. É um auxílio, uma extensão, né, do ou um familiar enxergar, olha, foi falar tal coisa, meu filho tem, meu pai tem. Né? E o que eu mais falo, geralmente, é daquilo que eu mais trabalho, que é a asma e DPOC, a doença do cigarro, né? Para você ter uma ideia do DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, afeta 17% de todas as pessoas acima de 40 anos. E ninguém comenta. Por que ninguém comenta? Pelo mesmo motivo que a gente viu a política do cigarro antes, né? Tu nunca vai ver alguém tossindo e chiando o peito numa novela. Claro. Não acontece, né? Entendeu? Por mais que quase um quinto das pessoas tenham, tu não vai ver isso. Não... Lá tu não vai ver muita coisa. Então a gente... E poucas pessoas são tratadas, muitas vão às vezes só no cardiologista, esquecendo que o pulmão está causando todo o problema. Né? E então a gente tem que criar muito mais conhecimento para as pessoas terem ideia da importância disso e poderem se prevenir. Hoje tu perguntou, fez teu check-up? Ah, sim, dosei colesterol. Triglicerídeos.
Ok, e o que isso é importante, mas o que mudou, né? Não. Então, às vezes, tu precisa fazer todo mundo entender que o corpo não é só o colesterol, não é só a glicose. Apesar de serem extremamente importantes, cada item, todos os itens são importantes. Assim como uma pessoa vai no ginecologista, faz o controle todo ano, o homem vai fazer o exame de próstata, tem uma parte imensa do teu corpo que tu esquece de ver. Porque, não, mas eu tô respirando. Ok? Até parar, né? Nós temos uma folga. E a partir do momento que tu sentiu que essa folga não existe, é porque o problema já está bastante avançado. Então isso tem que acontecer. A gente não pode se preocupar só com coisas externas nossas, sem se preocupar com aquilo que está realmente vem de dentro. Tu não pode se preocupar com o teu retoque do Botox, tu não está respirando bem. Tu não pode se preocupar com a tua glicose se tu tá tomando corticóide o tempo todo. O corticóide vai fazer piorar a tua glicose. Tu tem que entender que tu precisa cuidar da tua saúde mais básica. Até porque quando o corpo dá sinais, é porque ele já tá num estado mais avançado, né? Porque a gente é bem resistente. Exato, Nós somos bem nós temos resistentes, sobras, né? É. Nós temos sobras em tudo, né? Então, por isso que é sempre bom fazer todos os exames preventivos, né? Exato. Então, cada vez mais a gente tenta isso dentro da pneumologia, né? Entender que as pessoas têm que ficar saudáveis, não tem que só estancar a doença, né? Isso é em tudo, O né? William comprovou que tu é saudável, né, William? Fala aí. Não só fala, eu vejo o doutor todo dia na Avenida Planalto aí, ó. Ah, sim, De cabelo. manhã, Exato. eu chego pra Cedinho. trabalhar, olha pela janela, tá lá, ó. Exatamente. Tentando, né? É isso aí. Quantas vezes tu caminha por semana? 5. Olha ali. Bastante. Academia é 5 vezes caminhada e 3 vezes academia. Uhum. Nossa, mas tu falou antes que os exageros também não são bons. Não, 5 no total, né, de caminhadas, e dentro dessas tem a academia. Quanto Pra quem mais não a faz idade nada, passa, né? Isso aí é um exagero. quanto mais a idade passa, mais vezes tu precisa para manutenção, né, de ter os níveis de tônus muscular, hormonais, tudo mais, tu precisa ter uma atividade. Então, E a caminhada é um bom exercício pro pulmão? caminhada, corrida, bicicleta, natação, Todos, né, não na tem verdade. o específico. Uhum. E se associado a uma boa atividade muscular, fantástico, né? Alimentação é o equilíbrio, né? Então, eu acho que tudo na vida, né? Tudo. Se tiver um bom Concordo. equilíbrio mental, espiritual, físico, Tem que ter isso. alimentar, É isso aí. eu realmente acredito que a gente não veio para cá à toa, né? Nesse mundo. Claro que a gente vai ter dores, a gente vai ter dissabores, vai ter outras coisas mais, mas a gente tem que saber contornar isso. E saber lidar com essas... Acho que a medicina está cada vez mais avançando para isso, né? Para tu poder evitar sofrimentos desnecessários. Né? Como tu antecipa isso? Né? Como que funciona? Como é que eu vou sofrer com perdas na minha vida? Vou sofrer com coisas que eu sei que eu vou sofrer, mas e os sofrimentos preveníveis? Como é que eu posso lidar com isso? Né? A gente tem que tentar aprender isso, né? É mais uma questão, às vezes, também cultural, né? Uhum. Porque os antigos, eles iam pro hospital, pro médico, enfim, só quando estavam morrendo mesmo, né? Porque Exato. não... Eu lembro, os meus avós, assim, nossa, meu avô era teimoso. Minha mãe. Sofria muita dor, mas não ia no médico. O estoicismo, né, que nós tínhamos dos nossos antepassados que vieram para cá. Eu acho que eles... Foi um povo muito sofrido, né? A região a Itália exportou, vamos dizer assim, né? 25% de toda a população na época, né? No final dos anos 1800, devido à fome. E o pessoal que veio para cá veio, né? Os que chegaram vivos, receberam as terras, Além das condições, né? Porque não tinha condições. condição zero, Tinha que desbravar e construir. né? Derrubar árvores, cavar com as próprias mãos, e o teu valor é o teu potencial de trabalho.
Então, eu acho que por as últimas gerações mantiveram isso, vamos dizer assim, né? Se eu não trabalho, eu não tenho valor, né? Mas a gente sabe o valor do nosso povo daqui, né? Então, inclusive, a gente entendeu um pouco, né? Todas essas histórias que teve dos trabalhos nas vinícolas e tudo mais, o qual o estilo é do nosso povo, do Trabalhador. nosso povo trabalhador, né? Às vezes vem alguém de fora e não entende o perfil, né? Então, cada um tem uma característica específica de como lidar com o dia a dia. Então, tem pessoas que toleram maior o trabalho duro, tem pessoas que toleram menos, então fica complicado de avaliar. Perfeito, doutor. A gente quer, né, vamos findando a nossa conversa, a gente quer agradecer a tua presença e tudo que tu nos passou aqui hoje. Né? Foi uma aula. Nossa, incrível. Imagina, uma honra poder conversar com pessoas que eu admiro tanto, né? Que bom. Né? Eu tenho certeza que tem muita gente que vai assistir o nosso podcast de hoje, tá muito grato a ti. Eu, né, inclusive. Exato, né? Então, assim, tem muitas pessoas que vão relembrar, inclusive, os momentos que passaram, né? E tu esteve lá, enfim, como tu falaste, de forma humanizada, não só o profissional, né? A pessoa do Adriano, né? Tava lá se emocionando junto, lutando junto, tentando descobrir a cura. Então, mais uma vez, parabéns pela tua homenagem, que foi merecidíssima. Obrigado. Né? Que bom que tomaram essa iniciativa. Tu, o Prece, também sei que é um profissional excelente. E os demais também, o corpo de enfermagem, eu tenho um enfermeiro na família, enfim, sei o quanto que lutaram, como tu falaste antes, né? Todo o pessoal envolvido na saúde. Né? Todo mundo lutou junto, de uma certa forma, né? Exato. Sofreu e modificou a vida de alguma forma, enfim, né? Consequências, sequelas, enfim. Mas então, acredito que muita gente vai assistir hoje e vai reviver aqueles momentos, enfim, e algumas informações também inovadoras e tal. Foi fantástico, foi muito bom te receber. Eu que agradeço a oportunidade, né, de poder conversar, interagir, né, nesse papo de amigos que a gente teve aqui. Viu que é bem descontraído aqui, né? Aqui a gente bebe café, depois a gente bebe espumante. Né? Eu acho que a proposta do nosso podcast é essa, ser uma coisa uma conversa gostosa, uma conversa, né, enfim. E muito bom falar nesse aspecto, né, de uma coisa informal, para pessoas entenderem realmente, né, que a gente, às vezes, ali sentado, né, paciente médico, a gente tem tantas dúvidas da vida quanto o paciente, a gente tem tantas, mas a gente está ali para tentar escolher para ela aquilo que seria o melhor para aquela pessoa, né, especificamente. Né, e que a gente faz isso de coração, né, como eu falei, com uma origem de mais de 1000 anos atrás, né, tentando usar a ciência para se adaptar, né, mas que na nossa alma tá aquele ser que tenta cuidar, né, e tentar fazer o melhor. Eu disse no agradecimento, eu falei para minha filha, que se forma daqui a 2 anos também. Espero que a medicina te faça tão feliz quanto está me fazendo, quanto me fez e quanto ainda vai fazer. Porque a relação com as pessoas é muito bom. Né? É muito bom interagir. Né? Tu ver as pessoas melhorarem ou tu poder aliviar o sofrimento de quem tu sabe que não vai ter uma história ainda positiva. A gente sabe o ciclo da vida, mas tem várias formas de tu passar por ele. Né? Então, acho que o nosso papel tá aí, a gente não pode perder isso. A gente não pode ser protocolar, a gente não pode ser matemático, excessivo. E eu espero que ninguém seja, né? Eu acho que a gente tá vendo isso hoje em dia, tudo é tão automatizado e da minha geração a gente dificulta em se adaptar a isso aí. Então, a gente achou que a época do Covid, quando a gente voltasse todo mundo se encontrar, a gente ia ser mais humanizado. Ia briga. Cara, não estava programado isso. Né? Então, a gente só torce para que tudo volte a paz novamente. Aí. Excelente. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Obrigado, viu? Bom.